Agradeço aí o convite de trazer um pouquinho do conhecimento que adquiri nessa nossa doutrina maravilhosa e que possamos aí, ao final dessa palestra de hoje, sair melhores do que entramos. Agradeço, Marcelo, aí por essa mensagem de Jesus, que é um irmão e um amigo maior de todos nós, né? Através da palavra bendita dele, é o que nós temos como um mote, como um norte de navegação nesse educandário chamado planeta Terra, né? Num processo de tentativa de evolução, né? E amor constante e caridade com o próximo. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes e a vocês que, em um novo momento, um momento oportuno, que não hoje, mas através de uma gravação futura, também for nos assistir, fica aqui a minha paz e a minha oração de que tudo já deu certo na vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Então, o tema que eu fui intuído a escolher hoje é o amigo, né? E amigo é o sentido maior de que existe algo o tempo todo ao nosso lado, nos amparando, torcendo por nós, pelo nosso sucesso e tentando nos mostrar o melhor caminho possível, né? Esse amigo, todos sabem, é um pai maior que também enviou o seu filho, que também tornou-se o nosso amigo. E eu vou falar um pouquinho do que ambos, em comum acordo, alguns milhões de anos atrás, combinaram quando a Terra ainda estava passando de uma fase primitiva para uma fase que nós chamamos, que nós estamos hoje, né, de provas e expiações, e Deus colocando Jesus Cristo como um dos nossos governadores maiores aqui na Terra, sendo o maior exemplo moral a ser seguido, também nos demonstrou como um amigo que tem a paciência e acredita na capacidade da nossa evolução. E com essa inspiração, eu gostaria até de trazer um pouquinho um conceito da palavra amigo que eu fui buscar no grego, do que na palavra em grego significa philos, né? Que para eles, traduzindo, era o ato de compartilhar momentos importantes, confidências, né? De ajudar o próximo, de ter um olhar atento àquele que está ao seu lado. Parece algo semelhante com o que nós aprendemos e continuamos aí tentando praticar no dia a dia através do Evangelho, né? Da palavra maior que Deus nos trouxe. Eu também fui buscar uma outra fonte, a fonte chamada, uma fonte nos nossos povos originários, da língua tupi-guarani, do povo Xingu, que utiliza mais. Existem outras expressões indígenas para isso, mas a mais comum utilizada é a Watusi, que significa amigo também. E também eles empregam o ato da harmonia, da convivência e respeito à natureza. Essa mesma palavra tem esse significado quando você tem um olhar de uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que vive em prol do próximo, uma comunidade de amizade. O quanto que esses povos originários também são evoluídos nesse sentido e nos ensinam aquilo que Jesus vem tentando através aí de muito tempo também nos ensinar. Por isso que eu já compartilhei essas duas linhas, né? Uma, aquela dos nossos filósofos gregos, né? Lembrando que não é Confúcio, mas sim Heráclito de Éfesos, que nos disse aquele ato que diga com quem andas e que direi com quem o que tu pensas, né? Então, assim, essa é uma grande verdade, né? Quem são as nossas companhias? Quem são os nossos amigos? Quem são aqueles que nós atraímos no dia a dia? Qual é a, entre aspas, a tribo que nós pertencemos?
Eu faço esse aquecimento para nós agora começarmos a mergulhar um pouquinho mais no que é ser esse ser integral no dia a dia. E que nós muitas vezes esquecemos, né? Fui buscar um pouquinho Carl Jung, nosso grande psicólogo, inclusive nosso saudoso amigo Luiz Fernando, ele costumava também utilizar muito esse psicólogo e ele nos deixa assim um ensinamento que é, existe uma diferença entre a persona, que é aquela representação do dia a dia, as máscaras que nós colocamos, onde escondemos os nossos medos, as nossas angústias, aflições e a falta de acreditar em nós mesmos, né? E ao mesmo tempo vendemos para a sociedade que não, que eu sou firme, que eu sou forte, que eu posso, que eu aconteço, está tudo bem, está tudo em equilíbrio. Ou ao contrário, aqueles que realmente estão numa situação que não têm forças para encontrar, porque está um pouquinho afastado dos ensinamentos de Cristo, de que Deus nos coloca no dia a dia, começa a não acreditar nesse pessoal e começa a falar, a desacreditar, né? Ah, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Então essa persona também caracteriza nesse ponto. E o Carl Jung vem nos revelar que as verdadeiras amizades, aquilo que eu falei agora há pouco, são aquelas que não enxerga o fator C. Se você me ajudar, se você me amar, se você me der um presente no dia do meu aniversário, você é meu melhor amigo, né? Então, assim, a condicional se não existe. A condicional aqui é só do amor e da caridade, né? Que é o oposto dessa persona que nós tentamos ser de forma um pouco desajeitada, desconstruída ainda, sem entender muito bem qual é o nosso papel aqui no dia a dia. E se olharmos hoje para uma sociedade onde o Brasil, no mês passado, recebeu o grandioso prêmio, que eu não tenho nenhum orgulho de compartilhar, mas a gente tem que falar para chamar a atenção de todos. Nós somos o país que conseguimos ser o primeiro no ranking mundial de maior número de suicidas no país inteiro, no mundo. Nós atingimos esse índice da melhor forma possível, com o egoísmo exacerbado, com a falta de olhar ao próximo desacreditada e com uma superficialidade no ato de religar aos ensinamentos do Cristo. Porque muitos falam, oram o tempo todo, até como o Marcelo fez a nossa abertura hoje, né, com os ensinamentos de Jesus como um dos maiores inspiradores, mas nós até lembramos dessas palavras em alguns momentos. Mas um exemplo, acabando o evangelho, 5 minutos depois, parece que começamos a esquecê-los. E eu me coloco nesse meio. Essa imperfeição eu compartilho com vocês, né? E o nosso maior desafio aqui é como ficar focado com esse objetivo de tornar uma pessoa melhor com esses ensinamentos que o Cristo nos traz e nos revela o tempo todo, sem destruir, autodestruir e desmerecer o meu próximo também. O, por que eu falo isso? Porque o Evangelho ele é uma mensagem atemporal. Depois que todos os livros que compõem o Evangelho foram escritos, e com a chancela dos nossos queridos amigos espíritos que o tempo todo traz através das comunicações, de todas as formas, eles vêm aí reforçar as mensagens que foram passadas quando a Terra mudou de um, um status de primitivo para um status de prova e expiação. E aí nós estamos agora num momento final de passando de um status de prova e expiação para uma terra de regeneração. E aqui fica um recado. Não são todos os eleitos, que é o famoso separar o joio do trigo, que esse nosso amigo já nos avisou lá atrás, há 2026 anos atrás, que ele faria, né? Essa separação do joio do trigo, ela é constante.
Nós temos a oportunidade de continuar aprendendo, de continuar evoluindo nesse educandário chamado planeta Terra, mas chega um momento que a própria Terra, como um organismo vivo que é, ela também evolui. E todo o seu ecossistema também, dos encarnados e desencarnados, também evolui. Tanto que hoje em dia, o nosso umbral está praticamente vazio, porque nossos amigos de pouca luz, que estão encarnados hoje, estão na sua última oportunidade de tentar buscar uma regeneração, para uma tentativa de ter o merecimento de continuar na Terra, quando ela tornar-se um planeta de regeneração. Eu estou falando até desses nossos amigos de pouca luz, que têm uma mais aflorado a maldade do que a bondade. E aí nós, que na teoria e na prática temos um pouco mais de bondade do que maldade, temos que tomar um certo cuidado, porque a semente da maldade ainda está dentro de nós, do egoísmo. É por isso que nós estamos encarnados, para ter essa oportunidade que Deus nos dá de ser um ser melhor, de aprender algo e não sozinho, em comunidade, em contato com esse nosso amigo e irmão próximo. Jesus até disse que as mais belas horas da vida é amar o próximo, em um dos ensinamentos mais profundos para os nossos apóstolos. E que isso é visto através das passagens, inclusive das linguagens que ele utilizava na época, em, em forma de tentar mostrar que o passado, o presente e o futuro depende sempre daquela pessoa e da sua evolução. E nunca terceirizar, nunca depende de outra pessoa. Sempre depende da nossa atitude naquele momento. É, por que isso? Porque se nós lembrarmos aqui um pouquinho da história, na missão do mestre, quando ele foi Judas, né? Vocês lembram dessa passagem? Entregou a posição dele, ele foi preso e todos se afastaram dele. Todos aqueles amigos naquele momento se afastaram, fugiram, negaram ele, negaram a existência dele. E mesmo assim, ele, como um ser de luz fantástico, ele já sabia e já estava num ato de perdão e num ato de que cada um, com as suas diferenças, já estava cumprindo o seu papel. Mas que isso não significava que eles poderiam fazer isso novamente. Ele perdoava tudo aquilo que estava acontecendo, desde que aquilo fosse uma lição. E é isso que ele também traz para nós nos dias de hoje. Nós também somos imperfeitos e vamos errar. O problema maior e o desafio maior que nós temos é essa reincidência, é de continuar e permanecer no erro. Uma vez que nós aprendemos a lição, eu não sei se na hora dessa questão que nós falamos, né? Eu não falei do julgamento final, mas na hora de separação do joio do trigo, né? Será que eu vou ser trigo ou vou ser o joio? A Terra ela já recebeu vários espíritos luminosos, né? E lembrando que o Evangelho é uma carta viva, né? Ditada pelo nosso amigo Jesus Maior, nosso Cristo Maior, né? Das instâncias dos cristalinos, né? Por isso do Jesus Cristo. E como ele teve essa permissão de ser o maior representante do que Deus queria para nós, nesse estado de evolução, nesse ecossistema chamado Terra, e temos vários amigos encarnados e desencarnados ao mesmo tempo tentando nos ajudar. Um deles são aqueles mais próximos, são os familiares, esses amigos familiares. E outros amigos que conquistamos ao longo da nossa jornada. Humberto de Campos, em seu livro, costumava dizer que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus, né? E Jesus, nesse mesmo livro, ele reforça que enquanto houver um gemido na terra, ele não será lícito repousar. Ele disse essa frase para o Pedro, Simão Pedro, que virou Pedro, né? O maior símbolo hoje da igreja, principalmente católica, né?
assim como Paulo, né? Foi onde foi edificada a pedra da igreja, em Pedro, e Paulo, o maior precursor, né? Que é o Paulo de Tarso, dos ensinamentos também, da ampliação dos ensinamentos para o mundo. Por que que eu falo tudo isso? Porque quando nós olhamos a história que Humberto de Campos conta, pegando a passagem do Simão Pedro, foi quando ele foi capturado pelos soldados, depois que Jesus já tinha voltado aí para o reino. Houve uma perseguição dos apóstolos aí também. E quando conseguiram capturar o Pedro, na, já na cruz, crucificado também, que Pedro foi crucificado também, assim como a maioria dos apóstolos. O Aniceto, que era um dos guardas na época, ainda pegou uma pedra, num ato de maldade, e tacou na cabeça do Pedro. E aquilo foi o que deu o derradeiro golpe para que ele desencarnasse. E esse desencarne, ele ocorreu de uma forma muito feliz e muito sutil, porque ele já foi para a cruz, aqui cabe um parênteses, ele já foi para a cruz de um estado de proteção dos amigos benfeitores que foram encaminhados por Cristo para acompanhar esse processo final do desencarne do Pedro. E tudo isso foi preparado porque hoje, como eu, outras pessoas contam essa história para que sirva de lição do que não fazer. E o que é essa história, onde ela vai terminar, por isso que eu estou contando. Aniceto aí, quando ao tacar a pedra, todo mundo vibrou, comemorou a morte do Pedro ali, né? Ao mesmo tempo, o Pedro foi recebido e uma luz muito iluminada foi se aproximando assim que o Pedro foi acordando, abrindo os olhos lá no plano espiritual. E aquela luz assim foi chegando, e ofuscava muito até que ele percebeu o próprio Jesus foi buscar Pedro como um grande amigo. E ele foi a primeira frase que ele falou: Meu amigo, estou aqui. Continue contando comigo. Na hora, o Pedro já reagiu de uma forma de um entrelace, de um afeto muito gostoso. Isso está descrito lá. Para não alongar muito, ele falou: Olha, Pedro, fique aqui o tempo que você desejar na sua recuperação. E aí, o Pedro, aquele jeitão dele: Mas onde você vai? Acabei de chegar. Jesus falou: Eu vou continuar meu trabalho na terra. Todos os dias estou lá, com as nossas correntes de amparo e de socorro. Aí o Pedro falou: Então não, então eu vou com você. E Jesus, na hora, falou: Tudo bem. Deu toda a sustentação, entendendo que aquilo era de coração, e já chamou Pedro para a primeira missão dele desencarnado. Mas o Pedro não sabia qual era essa missão. Ao chegar na Terra, junto com Jesus e outros amigos aí do plano espiritual, eles foram parar na casa do guarda, Aniceto, que atacou a pedra na cabeça dele. Por quê? Porque o filhinho desse guarda estava muito doente, à beira da morte. E aí Jesus virou para Pedro e falou: Levante sua mão e irradie boas energias para o menino. Pedro olhou para o guarda, olhou para Jesus e entendeu o recado. No momento que Pedro levantou a mão e começou a atender o filhinho do guarda, Niceto, ali o perdão começou a acontecer. E ao mesmo tempo, como a esposa e o guarda estavam em oração, eles perceberam na hora aquela energia e o ato do filho melhorar mudou o estado da mãe, do filho que recuperou-se, e principalmente desse guarda, desse da época, o Aniceto, que falou: a partir de agora eu vou atuar mais na senda da caridade e do amor. Eu entendi que existe algo muito maior do que não conseguimos compreender ainda. Olha que linda que foi essa passagem. Ela é muito mais completa lá na obra de Humberto de Campos, mas olha que linda foi essa passagem. E o quanto que nós fazemos isso no nosso dia a dia. O quanto que nós perdoamos o nosso inimigo e transformamos ele em amigo. O quanto que nós temos um olhar com o nosso próprio, que dizemos amigo, que está do nosso lado, dentro de casa, nas ruas, no trabalho, vizinho. Lembrando aí que eu deixo essa mensagem, por que que eu pergunto isso? Porque amai uns aos outros assim como eu vos amo, sendo o segundo mandamento maior que Cristo nos deixou, não precisa dos 10.
Precisa do primeiro e do segundo apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. Só que nós, como disse aquele ato dos 5 minutos depois que acaba o evangelho, a gente entra no status modo briga, modo irritação, modo vou tirar satisfação por telefone ou pessoalmente, esquecendo desses ensinamentos. Por que que isso acontece? Porque nós temos sentimentos e pensamentos que geram ações. Esses sentimentos, esses pensamentos que geram ações, atitudes, que tipo de pensamento e sentimentos são esses que nós estamos alimentando? O de cultivar o amor e a caridade com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso próximo? Ou de confronto, de querer impor que eu mando, eu obedeço, eu sei mais e você sabe menos? Onde fica a humildade, a benevolência, o amparo? Deus, como um pai e grande amigo, ele nos diz não e sim o tempo todo. Quantas vezes nós já nos pegamos brigando com o próprio Deus através da oração? Você me abandonou, você não olha para mim, não atendeu aquilo que eu queria. Oxe, eu queria os 6 números da Mega Sena e você não me deu. E aí entra de novo nessa frase o sentimento, pensamento e ações. Que tipo de sentimento e pensamento que está gerando as suas ações no dia a dia? Acreditar que Deus vai te dar os números da Mega Sena? Não é esse ensinamento que ele está querendo. Talvez sim, você teria até esse merecimento, desde que ele entendesse que no seu coração, profundamente, não superficial, você ia pegar esse dinheiro para montar e a passagem dos talentos, né? De você fazer esse talento que você recebe de dinheiro, de transformar em uma riqueza maior para o seu próximo, não só para você mesmo. Ajudar muitas pessoas, instituições e assim por diante. Talvez se ele enxergasse isso de merecimento no seu coração, você seria agraciado. Eu pego esse exemplo, é o exemplo que eu já escuto sempre, né, das pessoas reclamando dessa forma também. Mas existem outros, né? Eu fiz uma anotação de uma passagem que eu li esses dias da Gênesis e da Revista Espírita, lá de fevereiro de 1868. Inclusive, eu convido, na biblioteca do Caritas tem também esses acessos, se vocês quiserem. Estão convidados a ler a qualquer momento. No item Os Messias do Espiritismo, onde São Luís nos traz a mensagem que os espíritos de todas as ordens da escala espiritual estarão entre nós. Principalmente, eu coloquei em reticências aqui porque é longo, são várias páginas esse texto, mas principalmente nesse processo de passagem de um mundo de prova de expiação para uma regeneração. E nesse momento, quando acontecer, já estamos com todos aqui, nós somos espíritos, lembrando que são 10 ordens, nós temos desde os espíritos zombeteiros, né, os, os que são pseudo-sábios, né, e outros mais, e também estamos aqui, entre eles, os de grande maldade ainda. Mas existem duas categorias que vêm nos ajudar o tempo todo e nós ainda não conseguimos enxergar, que são os de segunda e de primeira ordem. Os anjos, guardiães, os espíritos protetores, benfeitores e os próprios cristalinos como Jesus, que são de primeira ordem, o tempo todo. E quando eles vierem definitivamente e começarmos a enxergar e sentir mais a presença deles, significa que nós estamos definitivamente passando por um novo processo. Nós estamos preparados para receber isso, com um ato de receber um amigo que vem aqui nos ajudar, ou com um ato de medo, de insegurança, e agora o que vai acontecer? Eu, eu cito tudo isso aqui com o objetivo de sempre refletir, né? Eu uso as minhas reflexões e compartilho através da palestra com vocês. Então, para que vocês possam continuar depois buscando, pesquisando e saber de que forma que essas minhas reflexões também podem ajudar a vocês também continuarem refletindo.
E através dessas pesquisas que eu fiz durante para preparar para essa palestra, eu encontrei essa oração linda em que eu vou ler. Peço a permissão aqui para ler para vocês. Vamos, eu só. Amigo, tentaram me roubar de ti, mas nunca te deixarei, porque eu tenho a certeza que tu és o meu único amor. Pai, meu pai. Amigo, onde estás? Não te enxergo mais. Amigo, irmão, meu pai. Tesouro que me traz paz. Leva-me em teus braços para onde eu preciso voltar, para o caminho certo. Sou pequeno, mas nunca te deixei. Pai, escuta a minha oração, sem força e sem beleza, mas na certeza de que tu és meu único amor. Pai, meu Pai, que nos deu um dos seus filhos como exemplo do caminho correto para o caminho certo do acolhimento, para a senda do amor e caridade, que Jesus nos ensina até hoje. Pai, escuta a minha oração, na certeza de que és o meu único caminho e que a vida nova em ti encontrei, meu Pai e meu amigo e irmão Jesus Cristo. Por que que eu quis compartilhar essa mensagem, essa oração com vocês? Como o Marcelo, na abertura, falou sobre a importância da oração os benefícios que ela nos traz, né? Uma oração bem feita, ela não precisa ser longa, mas precisa ser de qualidade, de coração, concentrada, bem feita. Ela tem um significado muito forte para nos ajudar, principalmente nos momentos de maior desafio e dificuldade. Mas ao mesmo tempo nós temos que tomar um cuidado, porque nós fazemos uma oração dessa que acabei de fazer com todo amor e carinho. E mais uma vez eu reforço. Daqui 1 hora e meia a gente entra num conflito com o nosso próximo, como se essa oração ficasse para trás. Então, o orar e vigiar está nesse ponto de eu tentar ser uma pessoa integral, atenta aos meus pensamentos, sentimentos e atitudes, atenta ao meu amigo, e se estou fazendo para ele aquilo que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. É essa mensagem de amizade que eu queria trazer hoje para vocês. E, e esse sentimento de que nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos nessa caminhada. Sabemos que esse educandário chamado planeta Terra não é fácil, mas se policiarmos as nossas ações um pouquinho antes de lançar a palavra maldita ou de levantar a mão para o nosso próximo, tenho certeza que isso estará construindo e deixando de provocar uma nova situação de desconforto para nós mesmos. Cada um de nós. Que vocês tenham toda a iluminação e paz necessária para que possam cumprir tudo o que vocês merecem de melhor nessa caminhada de evolução que Jesus nos permite, com o aval de Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Graças a Deus.